pessoal do portal Eu Amo Macau de Notícias. Vamos falar hoje um pouco sobre a história da nossa cidade. Estamos aqui em frente ao Museu José Elviro, onde vamos conversar um pouco com o Gilson e contar um pouco da história da nossa querida Macau para vocês que estão aí nos assistindo. Vamos lá ver um pouco da nossa história. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Voltamos agora aqui e estamos com o Gilson, ele que há muitos anos coordena aqui o museu, toma de conta aqui do museu, e vamos ver um pouco da nossa história dos macauenses, vamos ver um pouco da história da nossa querida cidade de Macau. E Gilson vai falar aqui para nós um pouco sobre as necessidades, o que é que o museu está precisando, mas também vai contar para a gente um pouco da nossa história, não é isso, Gilson? Boa tarde, como é que está aqui a história do nosso macauense, como é que está sendo guardado aqui o nosso acervo, o que é que o museu está precisando, e daqui a pouco você vai mostrar pra gente aqui um pouco da nossa história. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, nós hoje estamos visitando aqui em Macau um dos maiores patrimônios artístico, histórico e cultural da cidade, o Museu José Elviro, fundado pelo grande mestre João de Aquino da Silva, grande museólogo, né? Historiador, que com a força, com a garra, conseguiu o que poucos conseguiram aqui no estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte formado por 167 municípios, dentre esses 43 cidades contemplam museu. E se nós olharmos aqui no Baixo Açu, só temos museu aqui em Macau, e vamos ter museu em Martins, em Mossoró, em Ceramirim, Casa de Engenho, mas instituição, museus, pouco se temos aqui nessa região. Em Macau tem, eu digo, um dos principais pontos turísticos históricos de Macau, e que já quero dizer nessa entrevista que poucos filhos de Macau estão dando a importância, de tamanha suma importância é este acervo que o João de Aquino conseguiu coletar, somando mais de 5.208 peças. 5.208 peças, contando, retratando a nossa história, a nossa origem, a nossa cultura, nosso folclore, a nossa lenda, os nossos costumes, os nossos hábitos. O seu João de Aquino, ele foi muito feliz quando ele, na sua busca em registro da história de Macau, ele ponteou, na verdade, os 4 cantos da cidade de Macau, contando a história do gari da cidade ao juiz da cidade. Então, hoje em Macau, estamos com essa situação, como se perguntava, como se trata da conservação deste acervo.
Voltamos agora, Gilson agora vai mostrar pra gente aqui e pra vocês que estão aí em casa um pouco da nossa história aqui de Macau, né? Temos um acervo bastante grande, infelizmente, como vocês podem ver, a estrutura aqui do museu, ela está bastante precária, temos bastante infiltrações, telhas quebradas, a fiação, como vocês podem ver, está toda exposta. Então vamos mostrar também o que temos de bom ainda aqui. Como o Gilson disse, já foi assaltado várias vezes aqui o museu. O pessoal tem levado as peças, né? Peças que são da história da nossa querida Macau. E infelizmente tem acontecido isso aqui. Gilson, o que você pode contar de história aqui pra gente em alguma das suas peças que você tem aqui no museu, que a gente tem bastante coisas. O que você pode nos mostrar aqui e qual é a peça mais antiga que você tem e você contar um pouco da história aqui pra gente. Vamos lá? Então, essa primeira parte aqui, a gente já conta um pouco da história, da vida e da obra do grande mestre João de Aquino, né? Nós temos aqui algumas fotografias, onde as mesmas resistem aí às exposições realizadas por João de Aquino e algumas matérias de jornais, onde aí está dizendo, né, como foi que surge a ideia do mestre João de Aquino sem nenhuma formação acadêmica, ele autodidática, cria na cidade de Macau este acervo que conta e relata a história da cidade de Macau. Mas nós temos muitas histórias para contar. Você perguntava, né? Qual é uma das peças mais antigas que nós temos aqui? Bom, como nós falamos no início da matéria, aqui o local que serve de guarda do acervo é um galpão. Então não houve ainda uma adaptação para a gente fazer exposição sistematizada. Então o que nós fazemos? De acordo com que nós temos espaço, nós fomos buscando fazer e montar as exposições retratando um pouco e parte da história. Essa parte aqui conta a parte da arte sacra, da história da nossa igreja matriz, do saudoso Monsenhor Joaquim Honório da Silveira. Inclusive nós temos aqui a primeira pia batismal da igreja matriz de Macau, que Monsenhor Honório foi batizado nessa pia e também muitos filhos de Macau ele batizou nesta pia. Nós temos aqui o lavabo, que antes do ritual do batismo ele lavava as mãos. E temos aqui, já respondendo, uma das peças mais antigas, que é a pedra base do cruzeiro da ilha de Manuel Gonçalves, né? Antes mesmo de Macau ser fundada, tínhamos aqui uma ilha que a história diz que ela foi inundada pelo mar e que os portugueses que habitavam aquela ilha vieram aqui habitar Macau. Bom, quantos anos mais ou menos, só interrompendo, quantos anos mais ou menos tem essa peça, a peça mais antiga? Então, se tratando já ser em pedra, já tem um número aí que a gente não tem como ter a noção. Mas trazendo a informação oficial de quando ela foi trazida da submersa ilha de Manuel Gonçalves, o historiador Luiz da Câmara Caspiro diz que foi entre 1800 a 1820, foi quando a ilha deixava de se existir, mas se resiste em 1836, quando foi trazida a pedra, junto com o cruzeiro que se encontra hoje na igreja matriz. Que foi a única peça que foi restaurada, que é o cruzeiro que você está falando, que está na igreja matriz, não é isso? Isso, o cruzeiro se encontra aqui na igreja matriz, na Cidade da Conceição. Podemos continuar aqui nosso passeio. O que é que Gilson ainda pode mostrar aqui pra gente sobre essa parte religiosa aqui da nossa cidade? Então, aqui nessa parte de arte sacra, nós temos um vasto acervo pertencente ao ilustre filho da cidade de Macau, que é o saudoso Monsenhor Honório, com batinas, louças de porcelanas que pertenceu à casa paroquial, onde o Monsenhor Honório morou. Temos alpergatas, cinto, livros. Inclusive nós temos o primeiro cálice que o Monsenhor Honório celebrou a primeira missa, né? Nós temos o primeiro cálice que o Monsenhor Honório celebrou a primeira missa. E João de Aquino, na verdade, faz a sua primeira exposição em Macau justamente em comemoração aos 50 anos de vida sacerdotal, aos 50 anos de história do museu, melhor, 50 anos de história do saudoso Monsenhor Joaquim Honório da Silveira. Quando o Monsenhor Honório fazia 50 anos de vida religiosa, João de Aquino presenteava dentro da programação vasta feita pela Igreja Católica para se comemorar os 50 anos de vida sacerdotal de Monsenhor Honório. Aqui nessa parte, aqui nessa parte religiosa, como vocês podem ver aqui no chão, olha, vocês vão ver aqui, nós temos goteiras, né, Gilson? Logo aqui em cima dessa parte desse acervo aqui religioso, nós temos aqui uma goteira enorme que
se batendo aqui nos objetos, eles já estragam completamente, né? É verdade, isso aí é de doer o coração, é partir o coração em banda mesmo, quando a gente chega e vê a nossa história nesse estado de conservação, como vocês podem ver, muita buraco nas telhas, com muito goteiras, e não é só nesse espaço não, é em todo o espaço do museu vocês vão estar encontrando goteiras, vocês vão estar encontrando situação igual a essa que vocês estão vendo aqui já na entrada do museu. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas peças de trás, vamos acompanhar aqui mais um pouco da história. Vocês estão vendo aí pelas imagens que nós fizemos, como é que está a estrutura e algumas peças que nós temos aqui no museu que são de bastante importância. Diz quais as histórias desses caixotes e dessas peças que nós temos aqui. Então, aqui nós chamamos de baús, né? Antigamente se colocavam roupa ou alimentos, se viajava de trem, mas você vai ver que cada um tem um referencial de famílias daqui da cidade de Macau que somaram conosco na construção da nossa história. Essa parte aqui, como nós falamos no início, não estamos tendo condições de manter de forma sistemática o tema de cada ser. E aqui a gente viu um pouco se misturando, uma história entrando na outra. Nós temos ali cultura de arte popular, nós temos aqui o meio de comunicação, nós temos mobiliário. Então, nessa parte aqui você já se percebe que nós não temos condições de estar já separando de forma sistemática. Quais são as maiores dúvidas que o pessoal, quando vem das escolas, as professoras e os alunos, o que é que eles buscam mais em saber da nossa história aqui de Macau? Com relação a isso aí, eu já queria deixar, se tratando da história, né? Eu vejo aqui, ó, aqui são, tá na bandeira do município de Macau, aqui são os elementos que simbolizam a nossa economia. E aqui há uma inverdade na bandeira do município de Macau. Ora, uma vez que esses símbolos estão aqui, estão representando a nossa economia. Vejamos só, nós temos sal, temos o maior produtor de sal barrinha do país, Macau, no Rio Grande do Norte. Nós temos petróleo, sim, como é o primeiro, o segundo, a terceira cidade no estado para produzir petróleo. Mas Macau nunca teve fábrica de barrilha funcionando e está aqui na bandeira do município como se tivesse a vapor, dando muito emprego a pai de família. Então isso aí é uma situação que muitos têm ainda essa dúvida, porque achar ou acredita que aqui em Macau temos fábrica a vapor funcionando, que na verdade nunca saiu do papel, e toda Macau já deve saber essa história da fábrica de barrilha. Então, como nós falamos ali no início, a primeira exposição foi com peças sacras, com objetos de uso pessoais do saudoso Monsenhor Honório. Então aí foi as primeiras peças que João de Aquino colocava, expografava e colocava em exposição, contando cada período e cada peça em que ela foi usada por Monsenhor Honório e que representava para Monsenhor Honório cada momento daquilo. João de Aquino foi muito feliz, né? Porque não era filho de Macau, o João de Aquino não era filho de Macau, mas ele teve essa iniciativa de fazer esse registro, guardar essa história. E eu vejo aí os filhos de Macau, muitos dando nas costas, não valorizando a nossa história, que tem que conhecer e aprender sobre a nossa história, sobre a nossa origem, sobre a nossa cultura. Por quê? Porque a história de Macau hoje, nós temos as duas correntes para se entendermos o que é o verdadeiro significado da história de Macau. Nós temos uma dissertação apresentada por Jacamar Cascudo e temos outras apresentadas com evidência com o escritor Getúlio Moura, onde se explica a origem, a verdadeira origem da nossa Macau. Gilson, eu vi aqui umas peças bastante interessantes, vamos dar uma olhadinha aqui, que são essas correntes. Você tinha retratado, tinha falado aqui no início que eram sobre a época da escravidão, né? Conte-nos um pouco da história dessas correntes aqui para o pessoal que está nos assistindo. Então, esses grilhões foram usados para prender os nossos escravos. Eu estou falando que pertenceram a Macau. Nesta época, Guamaré era distrito de Macau, Alto do Rodrigues era distrito de Macau, Pendências, que era intendência,
era distrito de Macau, e muitos casarões, muitos fazendeiros tinham os seus escravos para fazer os afazeres domésticos de forma gratuita, que todos sabem já como é que era a história do sal. E eu lembro muito uma história contada pelo mestre João de Aquino, que aqui em Macau era uma forma mais cruel que se tratavam nossos escravos. Por quê? Porque aqueles que ficavam de frente batendo com os feitores era o que era mais castigado. E por muitas das vezes aquele que era chicoteado, que ficava com seu sangramento, era tomado banho com água de grau, para que fosse cicatrizado os cortes que eram sofridos no momento que estava sendo chicoteado, né? Vamos agradecer aqui a Gilson, nós demos um passeio aqui, vocês vão ficar aí com bastantes imagens aqui sobre o nosso museu, sobre a nossa história, temos muita coisa para contar, né? E queríamos agradecer aqui a ele, que ele deixasse aqui a sua palavra final, convidasse a todas as pessoas que quisessem visitar o museu para vir ver aqui a nossa história. Nós temos muita coisa, muitas peças, e queria saber de você, a última pergunta, se você tem ideia de mais ou menos quantas peças já foram furtadas aqui do museu durante esse tempo que ele esteve aberto. Já foram furtadas muitas coisas ainda estamos ainda buscando sentir falta, e mais ainda, muitas foram se perdidas com o tempo, com as traças, com as cupins, com a ferrugem, inclusive muitos manuscritos que retratam a nossa história. História da Igreja Católica, história do Palácio João Melo, a história da Câmara Municipal de Macau, de quando surgiu. Então, a história da cidade de Macau, estamos ali dentro de um baú, precisando com urgentíssimo ser tudo restaurado, essa parte de documentação. Eu quero terminar aqui essa nossa fala com uma das nossas poesias, né, que diz assim: narra uma luta ardente de um jovem cidadão que luta com unhas e dentes para manter o padrão. É uma luta valiosa deste jovem guerreiro que busca consigo no peito tranquilidade para não entrar em desespero. Busca daqui, busca dali, com muita fé e esperança, trazendo dentro do peito uma linda e bela perseverança. Garoto valente na sua luta docente, que olha com critério o descaso dessa gente, que deixa cair a mingas a história desse povo. Este fato é real, que passa despercebido. A história do nosso povo está correndo perigo.